sobre a grande possibilidade, eu diria até certeza, de que da forma como o problema se dá hoje, da forma como o crime organizado, narcomilícia, está entranhado no estado do Rio de Janeiro, que não será possível resolver esse problema, combater essa organização criminosa por meio do estado do Rio de Janeiro? Que o problema não tem mais solução em termos de polícia civil, polícia militar, Secretaria de Segurança Pública. Não tem mais jeito. Não apenas porque boa parte, a gente tem que dizer a verdade aqui, boa parte dessas estruturas, boa parte, tem participação nos esquemas criminosos, ainda que meramente por complacência, por vista grossa, mas também porque o adversário é mais forte. Porque o adversário não se faz ver claramente. Você descreveu o cenário. O cidadão do Rio de Janeiro não sabe se aquele agente público com quem deveria reclamar, protestar, que deveria lhe dar segurança, o cidadão não sabe se aquele agente está do seu lado, se ele não está falando com o inimigo. O crime organizado, a partir da ascensão da milícia, é uma força entranhada no Estado e ao mesmo tempo invisível, de confusão mesmo, de difícil mapeamento. Eu estou dizendo isso porque a gente tem falado aqui muito sobre a Colômbia, né? A Colômbia tinha um problema maior do que o nosso, num território menor. Era um problema nacional. E que só foi resolvido com algo como 20 anos de política pública nacional suprapartidária, um pacto entre lideranças, e obrigatoriamente envolve os poderes todos, né, da República, trazendo a sociedade obrigatoriamente para dentro do debate. Alguém aqui já viu, e não quero fulanizar não quero falar de governo Bolsonaro, mas também governo Bolsonaro. Alguém já viu presidente da República no Brasil, chefe de Estado, responsável pela segurança pública nacional, sim. Porque nessas horas delega para os estados, né? Ah, não, segurança é com o Estado. Não. É a Polícia Federal, gestão de fronteira. Alguém já viu um presidente da República do Brasil falar sobre milícia? Alguém já viu? É como se não existisse. É como se não existisse. Nós estamos naquele crime do século XX. Tráfico organizado. Na cabeça do governante é o escadinha. É o adversário. A verdade é essa. Alguém já viu um presidente da República, um governante federal? E aí eu quero falar. Ministro do Supremo, alguém já viu? Falam pra burro. Dão entrevista pra todo lugar. Se metem em tudo. Não dão um ai. Alguém já viu liderança no Congresso? Alguém já viu o Rodrigo Maia? Alguém já viu o Davi Alcolumbre? Mas qualquer outro. Não falam. Quando, na verdade, o Brasil precisava de um pacto nacional, suprapartidário, de combate ao crime organizado, a partir, inclusive, da gestão das nossas fronteiras. Proteção das fronteiras, porque não existe. E não é só problema de tráfico de drogas, como já está mais do que comprovado. Plano nacional, sufoco financeiro, parceria com instituições de controle financeiro de outros países. Sufocar financeiramente esses canais de financiamento dessas organizações. Botar a Polícia Federal, uma força-tarefa específica, nacional. 20 anos, 2 décadas de trabalho. Se não fizer isso, se nós não fizermos isso, prender em presídio federal, exclusivo, longe. Investigar político e prender político. Isso, não, claro. E aí você tem que ir na carne mesmo, porque a Colômbia tem problemas, mas minimizou o problema, voltou a ser um Estado. Né? Você tem que mexer com o judiciário, ou não? Esses caras conseguem prosperar nessas organizações sem que o judiciário avalize? Membros do judiciário avalizem?
Ministério Público. Tem que cortar na carne. Claro que políticos. Claro que políticos. Se nós não fizermos isso, Rodolfo, esse cenário que você descreveu, de tomada absoluta do Estado, a começar pelo Rio de Janeiro, mas isso cresce, hein? Isso vai acontecer. Se não houver um plano nacional. O Sérgio Moro, herói nacional, foi ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública por 1 ano e 4 meses, né? Abril ali, o caldo entornou, abril de 2020 desse ano. Parece que faz muito mais tempo, né? Não falava de milícia, hein? Não falou de milícia. Ah, não, estamos combatendo o crime, estamos queimando aqui plantações de maconha, combatendo o tráfico, como se não existisse a milícia, como se as coisas não se fossem confundindo. É ignorância também em termos de estudo. Está dado que as coisas já não se separam mais, de que tráfico e milícia já não competem mais, que ficou óbvio para ambos, que pelo menos por um tempo é melhor se associar, até que provavelmente a milícia, prevaleça. E eu não vejo governante falar a esse respeito. Essa deveria ser a primeira pergunta numa entrevista ao presidente Jair Bolsonaro. Que eu gostaria de fazer, já tentei várias vezes, mas não dá entrevista para mim, né? Porque não é molezinha, não é essas entrevistas que ele está acostumado a dar, de canais oficiais do governo. Quer dizer, não são oficiais, mas são, né? A pergunta que eu faria é essa. Presidente, qual é a sua visão sobre milícias? Presidente, qual é o plano do seu governo em termos de segurança pública para combate à expansão das milícias? E nós veremos, não desconhecimento, não sei se o presidente conhece ou não a milícia, mas nós veremos que não há plano algum. Não há plano algum.